E na hora de conhecer pessoas? Quando você está querendo fazer amizade com alguém, ou então aquela pessoa especial que você está interessado, na hora de conhecer, na hora de conversar, de trocar aquela ideia, tá dando certo? Tá funcionando? Porque eu preciso te avisar de um pequeno erro que muitos caras cometem, e algumas mulheres também, que tá te sabotando e te impedindo de criar conexão e confiança com outra pessoa. Eu sou o João Vitor da Superboss e ao longo dos anos, ajudando homens a lidar melhor, a interagir melhor com as mulheres, se relacionar melhor com elas, eu notei um padrão de comportamento muito comum e que atrapalha muitos homens e algumas mulheres também. É o de tentar buscar, tentar forçar, ou pior ainda, tentar fingir uma comunalidade, tentar fingir ter alguma coisa em comum com a pessoa que você está conhecendo. Isso é perigosíssimo, porque no segundo em que você finge uma comunalidade, você finge ter alguma coisa em comum com a pessoa, sabe aquele momento em que alguém fala assim, você está fazendo o quê? Eu estudo direito. E você, nossa, que legal, nossa, eu conheço gente que faz direito. Tipo, tá, daí, todo mundo conhece alguém que faz direito. Ou então a pessoa fala, estive viajando e tal, viajei e fui na Itália. Nossa, legal, conheço a Itália. Entende? É aquele, no segundo que você faz aquele, sim, eu também já fiz isso, também, eu também. Pra você, quando você está fazendo isso, você está tentando se colocar dentro do mesmo grupo social da pessoa. Você está tentando mostrar para ela que você tem alguma coisa em comum e que vocês estão na mesma página. E não existe tanto um problema na intenção por trás disso, o problema está todo de onde está vindo essa intenção. Você está fazendo isso porque você tem um interesse na pessoa que você quer, precisa que a pessoa goste de você. Você está fazendo isso porque você quer mostrar para ela que você é igual a ela, que vocês têm muito em comum. Porque no segundo que você tenta forçar, ou pior ainda, fingir alguma coisa, mentir para dizer que você tem alguma coisa em comum com outra pessoa, tem um pequeno problema. Se a pessoa for novinha, muito fácil de impressionar, não tiver muita experiência, você até vai conseguir enrolar ela por algum tempo, até aparecer alguma situação na qual você vai ser testado nisso. Ou por ela mesmo, porque ela vai te perguntar alguma coisa e de repente não vai ser nem para te testar, mas ela simplesmente vai assumir que ela vai entender que você tá na mesma página que ela, naquele assunto, e ela vai falar com a maior naturalidade do mundo alguma coisa que você não vai ter aquela experiência, não vai saber lidar com aquela situação. E aí, ela vai te pegar. Ou então, mais ainda, se for uma pessoa mais experiente, ela vai sacar na hora que você está fingindo, que você está mentindo, que você está fingindo ser alguém que você não é. Porque a galera mais nova, a galera que está começando, a galera que não tem tanta experiência, você consegue enganar. Os vencedores, principalmente as vencedoras, mulher tem uma sutileza, uma capacidade de ver a nuance quando a pessoa está fingindo, que é uma sagacidade incrível. Elas conseguem ver. Elas enxergam a distância quando o cara está mudando de opinião para ter alguma coisa em comum com ela. E aí, muito mais interessante do que você fazer isso, muito mais interessante você fingir ter uma comunalidade. A menina fala que viajou para os Estados Unidos recentemente, você, também, eu tive lá em Miami, legal, né, pá. Em vez disso, por que não você usar de curiosidade, mesmo quando você entende do assunto? Eu falo muito dentro da máquina, dentro do meu curso de sedução, de você usar a curiosidade quando você não entende do assunto que ela está falando e usar do seu conhecimento quando você entende. Mas recentemente eu tenho notado a sutileza e o poder de você simplesmente perguntar, beleza, você teve em Miami e tal, e o que você achou? Como é que foi? É o que eu naturalmente faria, porque eu nunca tive em Miami, mas se alguém está falando da Itália, por exemplo, se alguém está falando de Milão, ou se está falando de Veneza, onde eu já estive, eu pergunto, beleza, cara, mas o que você gostou lá? O que você achou? Eu vou perguntando, eu vou deixando ela falar sobre ela. Lembra, as pessoas adoram falar sobre si mesmas. Então eu vou deixando ela falar sobre como foi a experiência dela em Veneza. E depois eu falo, quer saber o que eu achei de Veneza? E eu falo as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, as fotos que eu tirei lá, entende? Falo as coisas que eu percebi.
E aí fica muito mais sutil porque é uma comunalidade, que é verdadeira, 2, não é forçada, eu não estava querendo provar para ela que eu estive lá também. Eu simplesmente, de forma natural, continuei o assunto, ela pegou a experiência dela e eu remixei isso de uma forma mais inteligente. Isso faz sentido para você? Sim ou não? No final, você souber navegar esses assuntos, vai funcionar muito melhor e adivinha, isso vai abrir espaço para todo um leque de opções. Em vez de você ficar usando só comunalidade, só coisa em comum, se você vê que a maioria das pessoas quando está conversando, isso não só em paquera, tá? Isso aí em todas as áreas. Pessoal, principalmente galera fazendo amizade nova, geralmente está conversando e aí sempre tentando ouvir as pessoas através de um filtro do que isso significa para elas. Em vez disso, por que você não ouve para entender exatamente o que a pessoa está falando e daí você poder trazer uma curiosidade ou trazer alguma informação, alguma coisa parecida que você viveu. Mais interessante ainda, se você faz desse jeito, é bem capaz de, mesmo quando ela estiver falando de alguma coisa sobre a qual você não saiba nada, sei lá, ela tá falando de sertanejo, porra, eu não entendo nada de sertanejo. E é muito engraçado quando eu consigo ir para uma festa onde a galera só toca sertanejo, então eu vou em BH, ou então quando eu estive em Goiânia recentemente, e eu fico conversando sobre sertanejo com as meninas, que é um assunto que eu não entendo nada, e elas preferem muitas vezes conversar comigo. Eu conversar com um cara que é de lá, entende muito sertanejo, porque o cara tá tentando forçar uma comunalidade que não existe, ou então ele tá tentando pegar e forçar aquela coisa em comum. Nossa, nós dois gostamos de sertanejo, a gente tá em BH, cara. Quem não gosta de sertanejo em BH? O cara tenta forçar uma coisa em comum, enquanto que eu tô tendo real curiosidade pela experiência daquela pessoa, pela história daquela vida que tá ali na minha frente. E aí funciona muito melhor. Isso faz sentido pra você? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal no YouTube para não perder os próximos vídeos, curte a página também, não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, mas se inscreve no canal no YouTube, curte a página, segue no Instagram que você sempre vai ter, sempre vou estar colocando conteúdos novos aí para você, mas principalmente, quando você estiver conversando com alguém, troca essa ideia, é uma troca. Entende? Aproveita essa oportunidade de conversar com a outra pessoa e viver aquela experiência, aproveita aquela experiência. Não tenta filtrar tudo pelo o que eu posso encontrar de coisa em comum que eu posso falar para impressionar ela. Não, vive aquilo que você vai conseguir tudo que você quer. Beleza? Sou o João Vitor da Superboss e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado. Assim como a sua personalidade é diferente das personalidades de outros homens, as mulheres também têm personalidades diferentes. Na verdade, a mesma mulher pode mudar de gostos, pode passar de gostar de uma coisa para gostar de outra coisa e pode mudar o jeito dela com o tempo. É por isso que já está disponível o 3º episódio da Máquina, no qual você vai aprender a sondar e vai aprender a descobrir onde encontrar e conhecer mulheres que têm personalidades que vão encaixar com a sua. O link vai estar aqui nessa página.